Fala, meus amores, estamos ao vivo mais uma vez aqui, mais um episódio do Fora do Cubo Cast, com uma convidada super especial. A gente vai falar sobre cultura organizacional e para isso a gente trouxe a Tainá, nossa sócia no Arquitetura ao Cubo. Eu sei que muitos de vocês têm muita curiosidade sobre o nosso escritório, sobre como funciona, como que é a cultura organizacional. Então a gente que conseguiu aí o selo GPTW, né, Thay? Já a gente conversa sobre isso, então muita gente pergunta e isso é possível devido a uma cultura organizacional forte, então esse será o assunto da vez, mas antes a gente quer agradecer os nossos patrocinadores, né, Thaís? Como sempre, nossos parceiros, apoiadores, Hitachi Ar-Condicionado, quem compara vai de Hitachi, e Arquitesk, a plataforma feita de arquitetos para arquitetos para gestão e precificação do seu escritório, orçamento, gestão de equipes. E você já curte, compartilha, comenta esse episódio que vai ser bem legal. Como a Dê falou, uma pessoa da casa e ninguém melhor do que ela, né, para falar sobre isso, que é arquiteta e quase uma psicóloga lá do setor, do escritório também, né, trabalhando com a equipe. Sim, boa tarde, gente. Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. A gente tem essa brincadeira um pouco da sessão de terapia no escritório, que é o momento do feedback, a gente fala, e tem algumas meninas que gostam de conversar um pouco a mais. E eu falo, tá, a gente pode fazer uma sessão de terapia? E a gente conversa. Mas assim, ó, antes da gente entrar nesse assunto, porque a Tainá, ela faz a gestão da equipe no nosso escritório, então tudo relacionado a pessoas, ela que cuida, e cuida muito bem, né? Mas antes disso, Thay, conta um pouquinho sobre você. Bom, eu sou formada em design de interiores primeiro. Logo, minha primeira faculdade foi design de interiores. Depois fui para o mercado de trabalho, fiz uma pós-graduação em interiores e senti a necessidade ainda de ter alguma coisa a mais. E aí fui fazer arquitetura. Acho que complementou bem uma área que eu gosto, que é interiores. Trabalhei muitos anos com móveis planejados enquanto estava na faculdade, né, em algumas empresas, trouxe um pouco de bagagem. E no meu último ano da faculdade, tive a grande oportunidade de fazer estágio no escritório, no ano de 2017. Então, peguei assim só o último ano mesmo, falei, gente, é agora, né? Porque a gente fica também um pouco nessa de trabalhar, fazer faculdade, trabalhar para pagar a faculdade. Sim. E aí, eu falei assim, não, agora é uma dedicação mais focada na profissão. E aí, fui fazer estágio no escritório, comecei, fiz o ano de 2017, fazia meio período, fazia TCC. Depois, uma das estagiárias que fazia o período contrário ao meu não ia mais poder ir, aí tive a oportunidade de período integral. E em 2018 fui efetivada, aí acho que trabalhei um ano como arquiteta, fui conhecendo mais o escritório, a Dê, o Guga, a Dri, a Paty também, que ingressou mais ou menos junto comigo na sociedade. E aí veio a oportunidade de ser sócia, né? Maravilhoso. Que bom que você chama de oportunidade. Oportunidade. Admirava muito já, né, a forma de trabalhar, principalmente da gestão, da cultura, que naquela época eu nem sabia que era cultura, né? E a gente vai aprendendo que certas coisas fazem muita diferença, né, no ambiente de trabalho. E aí entrei desde acho que 2020, 20 na sociedade, né? E aí desde então consigo trabalhar na parte de interiores, que é o que eu gosto, e aos pouquinhos fui aprendendo sobre gestão, de pessoas, de projetos. Gosto mais dessa parte de pessoas, apesar do projeto ali já ser o nosso dia a dia, né? Acho que a gente que fica na criação e ter um pouco do foco, conversar também com as pessoas é algo bem gratificante, assim, dentro do nosso ambiente. Eu falo que para trabalhar nessa área de gestão de pessoas, tem que ser uma pessoa com um coração sensível, né? Sim. Com um olhar humano. Sim. É uma pessoa que tem que ter aquele espírito de liderança, sim, mas tem que ter o abraço pronto. Sim. Né?
E é uma qualidade que você tem, muito grande, Obrigada. né? Gente, uma coisa que eu preciso falar aqui, né? A Tainá, ela entrou para a sociedade, a gente convidou ela para entrar para a sociedade junto com a Patrícia. A gente também tem episódio com a Patrícia já gravado. Patrícia Trolli, quem quiser assistir depois que terminar esse episódio. E a gente convidou elas para a sociedade, não foi à toa, né? A gente não ofereceria um cargo desse se elas não fossem tão competentes no que elas fazem. E aqui eu já quero deixar algo para vocês, porque vocês sempre me perguntam como que eu sei se eu devo fazer uma sociedade? Com quem eu devo fazer uma sociedade? E a gente sempre fala, inclusive na imersão, né, Thaís, que a sociedade, ela não deve ser feita com a sua melhor amiga. Ela não deve ser feita com uma pessoa que faz a mesma coisa que você. Ela tem que ser feita com pessoas complementares, que é o caso aqui da Tainá, né? Porque o que acontece? Se você colocar uma pessoa na sua empresa para fazer a mesma coisa que você faz, não tem sentido. Sim. Né? É interessante que tenha perfis complementares. E por que muita sociedade dá errado? Porque justamente é difícil você lidar com perfis complementares se você não tiver maturidade. Sim. Então, é natural que os conflitos apareçam, inclusive na sociedade, e principalmente quando a gente fala de pessoas, né? E todo o escritório é feito de pessoas, então a equipe, ela também é feita de forma multidisciplinar. Sim. Então, a gente não vai contratar o mesmo perfil de pessoa para trabalhar do lado da outra, né, Thay? Não. A gente precisa dessa diversificação, né? A Dê comentou, né, um complementar o outro, senão alguma área com certeza vai ficar ali uma brecha, vai ficar aberta. Se as pessoas, os dois gostam de criar, ninguém gosta de atender cliente, né? E na equipe a mesma coisa, a gente sempre busca esses perfis que a gente vê, nossa, aqui tem até às vezes uma oportunidade ou uma brecha, né? E alguém surge ali com uma habilidade específica para suprir isso, é ótimo. Até na equipe mesmo a gente fala, às vezes tem pessoas que falam, eu não sei se eu vou mais para a área X ou para a área Y. E a gente fala, nossa, mas você vai bem para as duas. E é ótimo também, porque se complementa. Sim. Né? O que ali um tem para oferecer, o outro vai buscar outra vertente. Então isso é bem bacana. E para quem não caiu de paraquedas nesse assunto, né, Tainá? O que é a cultura organizacional de uma empresa? A cultura, ela é a forma como as pessoas se movem ali dentro da organização, né? Tem uma frase que fala, é o que as pessoas fazem sem saber que fazem. Então, é algo que tem que ser natural, né? Não é algo forçado e é algo, eu acho que as pessoas vão adquirindo, Sim. Né? No sentido da observação, do convívio. Quando a gente entra numa empresa nova, por exemplo, a gente tem aquele período em que a gente vai percebendo como as coisas funcionam, né? E a cultura, ela tá muito, muito nisso, né? Qual que é o costume, vamos dizer assim? Cultura vem de cultivar. O que é cultivado ali? É um ambiente sério, rígido, né, em que as pessoas não conversam, é tudo silencioso? Ou é um lugar onde as pessoas se comunicam, né, se ajudam, tem esse senso de pertencimento? Então, a cultura, ela é muito daquilo que a gente faz, né, dos nossos valores. Ela né? tem muita intimidade com a liderança, né? Também. Com o comportamento da liderança de uma empresa. A princípio é a liderança que vai ditar essa cultura, né? Lógico, a empresa tem os líderes e isso vai vir dali. E a partir disso as coisas vão se construindo. Então, é lógico, se a liderança não tem um perfil de cultura focado em pessoas, não vai fazer com que esse lado aflore mais. Elas vão estar sempre ligadas a essa liderança, ao que eles estão passando, né, pro clima em geral, para os colaboradores. Tá, e a pergunta que não quer calar, todo mundo quer saber, né? Porque todo mundo pergunta para mim, qual é a cultura da arquitetura ao cubo? É uma cultura basicamente focada em pessoas, né? É esse olhar para o outro, o cuidado, a forma como as pessoas também cuidam do espaço, do trabalho. Então, eu diria que quando eu entrei lá, deu para perceber isso de uma forma bem expressiva, né? A autonomia, o jeito em que a gente
conversa, em que as coisas são transmitidas, o conhecimento. Então, até lembro de uma vez que a gente precisava fazer um projeto específico de um cliente. Ele já tinha algo em mente uma empresa que ele tinha visto. E aí, acho que estava para mim fazer essa parte da criação. Aí, conversando com a D e tal, a D, não, tá, você tem total autonomia, pode ir lá, se precisar, né? Pega o carro, se for, né? Como for melhor, vai atrás, faz. Você tá, tipo, né, à vontade. Eu falei, nossa, que legal isso, porque normalmente assim, você tem que falar onde você vai, como você vai, alguém que manda você fazer, ou você faz isso, ou você não faz aquilo. Então, nos pequenos detalhes já dá para sentir quando a liderança traz essa autonomia para o funcionário, para o colaborador, né? E isso é bem gostoso. Uma coisa que, da cultura da arquitetura ao cubo, que sempre foi, para mim, primordial, eu queria ter um espaço de trabalhar que fosse leve. Uhum, E que fosse de colaboração. sim. Então, eu nunca gostei muito de trabalhar em empresas que, sabe, tinha um chefe que mandava, outro obedecia, com aquela hierarquia muito travada. Sim. Então, isso também eu acho que, e é algo que veio de todo mundo, né? De todos nós sócios, a Sim. gente tem essa característica, que não é aquela característica de raiz plantada, cimentada, né? É uma característica mais flexível, mais maleável, Sim. de autorresponsabilidade, né? Então, assim, eu sei o que eu tenho que fazer e eu sei qual é o prazo que eu vou entregar. O como, o de que Cada um forma, vai cada ditar. um tem o seu brilho, né? E eu acho que ali a gente tem muito essa cultura de elevar cada um dentro Sim. da potencialidade Esse é o que cada potencial. um tem. E que um ajuda o outro. Porque uma das coisas que eu nunca gostei, e inclusive por isso que se chama arquitetura ao cubo, né? Sim. Poderia ser Guga Cordeiro Arquitetura, Denise Bueno Arquitetura, Adriane, Sim. Fabiana, Tainá Cavalcante Arquitetura, só que não é. É arquitetura ao cubo, porque a gente se entende como grupo. Sim. E isso também eu acho que é uma base muito forte da arquitetura ao cubo. Né? Sim. Ontem ou antes de ontem, não sei, mandaram no grupo as fotos de um showroom. A gente tá fazendo um apartamento decorado. Eu não posso mostrar, não posso falar por enquanto, mas já está nos finalmente, né, Thay? Sim. E tá lindo, lindo, Maravilhoso. lindo. E aí postaram as fotos no grupo e aí o Guga coloca lá, parabéns, arquitetura ao cubo. E eu li aquilo e assim, eu senti tanta felicidade, tanto Sim. orgulho. Porque é justamente isso. Não é uma a pessoa específica que fez o projeto daquele quarto. Sim. Mas é toda a escritório. equipe. Isso traz o senso de pertencimento, né? Então, não importa se fui eu que desenhei o projeto, né? Mas, de alguma forma, todos estão envolvidos. Sim. E isso também faz parte da cultura, né? Isso cria esse ambiente de segurança, de compartilhamento, de troca, onde as pessoas se sentem mais leves, como você comentou, não fica algo... Eu chego aqui para trabalhar, eu preciso produzir, eu preciso entregar. Não, eu também tô aqui para aprender, para compartilhar, talvez para ajudar, para crescer, né? Então, a cultura, ela tem que favorecer isso. E sempre que a cultura é focada nas pessoas, a gente tem esse resultado mais expressivo porque a gente está se conectando com o outro, né? E a gente acredita que, por exemplo, se você só pode criar se a outra pessoa estiver detalhando, se a outra estiver orçando, se a outra estiver na obra, se a outra estiver fechando contrato com o cliente, se o outro estiver num evento captando um cliente lá fora antes mesmo dele entrar. Sim. Então, um projeto dentro do Arquitetura ao Cubo é de todo mundo. Não é de uma pessoa específica, é do escritório. E esse senso de pertencimento, que é algo que é muito incentivado lá dentro, e esse trabalho em equipe. Sim. Que eu faço a minha parte, você faz a sua e você faz a sua. Assim a gente constrói qualidade e juntos nós somos mais fortes, né? Eu acho que é um pilar muito forte aí da arquitetura ao cubo. Sim. E é algo que, não sei você, mas assim, me faz feliz todos os dias. Muito. Eu adoro entrar lá e conversar com as pessoas e ouvir e, sabe, contar do final de semana e dar risada. Ontem mesmo à noite, foi todo mundo embora, ficou umas 4 meninas lá, o Guga, e eu tava lá na minha mesa, no cantinho, escutando as gargalhadas, assim, absurdo, assim, eles rindo, e tirando sarro, tava a Isa, todo mundo rindo. E eu ainda pensei nisso, eu falei, cara, como eu gosto de trabalhar aqui. Sim, é uma delícia. Mas hoje mesmo a gente teve essa experiência de uma estagiária que
trabalhou um tempo lá no escritório e estava contando para nós. Ah, né, ela em veio e off. gravou aqui. Hoje a gente tá num dia de gravação e a gente Isso. tá gravando 5 Foi episódios de uma a vez. Letícia Bardi trabalhou, Sim. fez estágio lá e depois Aham. em off ela conversando. Eu falei assim, cara, que legal que foi quando eu trabalhava lá, porque chegava final do dia, eu conversava com o meu chefe, aí a gente abria um vinho e tomava toda a equipe junto, coisa que eu nunca experienciei, nunca vivi antes e outras coisas também. E eu trago a minha experiência, que quando eu também fiz estágio lá, então eu fiz de março a novembro. E participei dos aniversários de todo mundo, menos o meu. E eu amo aniversário, né? E quando eu tive a oportunidade de voltar, e aí o meu aniversário em janeiro, o meu agradecimento foi, eu sonhei muito por esse momento. E a Que gente, é uma gostoso. coisa que a gente mantém. Sim. Ah, é só um aniversário. Não, não é só um Não, aniversário. mas A isso- equipe inteira para. Isso é parte da cultura. Exato. Esse A gente tenta até não marcar reunião dentro do possível naquele horarinho que Sim. vai ser celebrado. Aquela pessoa a é importante. Isso é muito legal. Então não é só mais um aniversário, não. Não. Todo mundo para, chama todo mundo, não canta parabéns enquanto não tá todo mundo Todo lá mundo no lá. lugar. Uhum. Isso é muito bacana Sim. e que se mantém, né? Das coisas que eu já tive vontade de viver e agora eu tenho vontade. E Tem vivam. e vivo, né? Tem algumas que não acontecem mais, né? Uns bullying aí que o Google está fazendo. Isso também é cultura. Isso também é cultura. Pegadinhas aí que o Organização. pessoal vai fazer. O pessoal que tá entrando agora tá mais mais Tá mais tranquilo, light, tá mais né? light, Tá mais light. Mas é isso que a gente sabe também, que a cultura ela não vai ser imutável, né? Os valores, sim, os valores têm que prevalecer sempre. Mas a cultura, baseado naquilo que a gente construiu, ela vai mudando. A gente tinha também um costume lá atrás do horário do café. Tocava um despertador no celular, 4 horas, se eu não me 4 engano. horas. Até tipo 4h20. Então, naquele horário, e não era pra cronometrar que você só pode tomar seu café das 4 às 4h20, mas era um horário que quando tocava, todo mundo sabia, e a gente ficava num espaço bem menor também, né? Sim. Então, tocava, todo mundo já ouvia. E aí todo mundo ia se reunir pra fazer aquele horário de cafezinho junto, pra gente conversar, né? Descontrair mesmo, relaxar. Hoje a gente já não tem mais isso. Mas se você for lá na cozinha, vai estar aquele horarinho, vai estar todo mundo lá, cada um na sua vez, às vezes ou Não em precisa do grupos. despertador Não precisa mais, do né? despertador. E os aniversários a mesma coisa. Foi algo que a gente foi... Aí já é um hábito, né, que a gente foi criando. E isso também faz parte dessa cultura. E vem sendo carregado. Então, igual você falou, é gostoso, todo mundo espera, né? E fica, o que a gente vai pedir? E aí já junta todo mundo. Então, assim, são pequenos detalhes que juntam pessoas, né? Que deixam o clima leve, gostoso. Não é só um trabalho, né? A gente tá lá vivendo mesmo, né? E viver essa cultura em que as pessoas são valorizadas é muito gostoso, porque a gente vê o retorno, né? E a gente vê o crescimento do escritório também baseado nisso. Exatamente isso que você falou, traz mais ainda a sensação de pertencimento. Uhum. E outra situação que aconteceu recente foi o prêmio do Metropolitano, que coincidiu com o debutar do escritório. Aham. E aí tinha a possibilidade de fazermos algo reservado somente para o escritório ou o escritório levar a equipe toda. Uhum. E vocês nos deram essa possibilidade. Gente, temos isso e temos isso. Se não fosse essa cultura colaborativa, participativa, vocês iam chegar e falar uma assim, decisão. é isso aqui, tal dia vocês estão lá. Exato. E aí, independente, não, teve essa possibilidade de todo mundo participar. Isso é muito legal lá no escritório, que é muito flexível, assim, muito Sim. colaborativo, de fato, né? Tanto na parte projetual, quanto até em decisões. Sim. Até onde compete, claro, mas as decisões também são Ser muito... participativo, né? Isso. Isso acontece muito até nas nossas reuniões de segunda-feira, né? A gente começa ali a semana fazendo nosso planejamento. Na verdade, nós sócios temos um momento ali em que a gente discute às vezes, algumas coisas internas. E aí, quando de fato a gente vai começar a reunião, a gente chama todo mundo da equipe. A gente faz uma oração, então todo mundo tem a oportunidade também de colocar os pedidos, os agradecimentos. A gente ora ali pela semana, né, pelos trabalhos, para que a gente possa fazer tudo da melhor forma. E a gente passa todos os trabalhos, todo mundo tem a oportunidade de falar o que está fazendo, as dificuldades que teve, ou em que estágio aquele trabalho está. Então, se torna realmente participativo, né? E a gente faz todo esse planejamento e tem essas conversas baseadas no que a equipe tá trabalhando naquele momento, como que está sendo, se a gente precisa
ajustar alguma coisa. Então, essa troca é muito gostosa. A gente também busca sempre, assim, ter pessoas com o mesmo perfil, num sentido de, vamos colocar assim, caráter, valores. A gente contrata caráter e treina as habilidades. Então, se a gente contrata alguém, não dizendo que essa pessoa é mau caráter, né, gente? Mas, assim, que não tem exatamente a mesma mentalidade para algumas coisas que a empresa tem, que a cultura pede, ela pode ser o melhor profissional e talvez ela não vai se adaptar. E já aconteceu inúmeras vezes, né? Da gente ter um currículo brilhante, Sim. um profissional incrível, mas a gente detectou, analisando o currículo, de que essa pessoa não saberia Talvez não. trabalhar em grupo. Sim. Por causa de uma, sabe, a questão do ego e tal, e o ego não combina, o ego alto, não combina com a nossa cultura Não. organizacional. Então não é porque a pessoa é ruim, Não, mas porque é ela porque não vai se aquela adaptar característica àquela dela cultura. não vai funcionar dentro da nossa cultura. Exato. E a gente tem dentro da imersão uma aula só sobre análise de currículo, Uhum. onde a gente ensina isso, fazer. como a gente, primeiro, definir a cultura para a gente saber quem a gente precisa contratar. Exato. E como identificar esse perfil. perfil para que a gente faça uma Escolha contratação assertiva. mais... Isso, porque é uma coisa horrível, é quando a gente contrata alguém e dali 3 meses você tem que Não é demitir. certo. E tem uma Isso é pesquisa, horrível. inclusive, que diz que 87%, se eu não me engano, das demissões são por questões comportamentais. Então, normalmente não vai ser o desempenho da pessoa, a capacidade, mas porque ela não consegue se adaptar, né, à forma que a empresa funciona. Né? Eu falo assim, uma pessoa com um ego muito alto definitivamente não vai ficar na arquitetura cubo, não vai conseguir ficar. Sim. Porque a gente não estimula isso, a gente estimula o contrário disso. A gente estimula, inclusive, a pessoa que fez, ela dá o crédito para o amigo do lado, né? A gente estimula algo oposto disso. Sim. Então, não é que a gente não quer a pessoa ali, mas ela não vai se adaptar. Nenhum dos dois lados vai se sentir confortável, né? Exatamente. Às vezes mesmo a pessoa, porque talvez o que ela busca é uma valorização do eu, né? E, ok, cada um no seu perfil. Mas a gente também entender como empresa que às vezes uma pessoa é desmotivada nesse sentido, em que ela não se adapta ali muito à nossa forma de gestão, à cultura da empresa. Então todo mundo vai lá cantar parabéns e fala, ai não, tem que ficar aqui trabalhando. O que isso demonstra? Né, numa cultura forte, não, a gente se importa, a gente vai cantar o parabéns, a gente vai estar ali todo mundo reunido. Eu não quero fazer parte disso. Isso não é tão importante para mim. E como a gente tem que cuidar para que esses comportamentos, às vezes isolados, não vão inflando e contaminando. Porque é natural também, né, que as pessoas conversem e que o clima, às vezes, seja puxado para um outro lado, dependendo de como alguém ou algumas pessoas podem estar se comportando, né? Então, assim, é bem delicado, né? E esse é o papel da Tainá na empresa, né? A Tainá, ela fica constantemente olhando o que está acontecendo e sentindo o ambiente e mantendo a cultura em alta. Porque, assim, gente, a cultura é o como a gente faz. E a gente sempre fala que a qualidade não é só o que a gente entrega, mas Não, é como a gente faz até entregar. E a cultura organizacional é um pilar, acho que é o mais importante no como, Sim. né? Porque, inclusive, uma das partes da nossa cultura muito forte é a qualidade. E aí, para isso eu acho muito legal, que é essa autonomia que você falou. Então, com a autonomia, todo mundo que trabalha no Arquitetura ao Cubo tem liberdade para sugerir novas formas de se fazer. Sim. Né? E aí, direto, as meninas trazem, questionam, sugerem, e a gente escuta com atenção, porque às vezes a gente está na liderança e não está enxergando algo que elas estão ali enxergando. Então a gente tem essa cultura do ouvir o outro, entender que o outro também está contribuindo para a empresa e ele pode sim ter uma ideia infinitamente melhor que a minha. E é por isso que a gente silencia ego lá dentro. Sim. E aí o que acontece, né? Outro dia eu cheguei no escritório e aí estavam tendo uma reunião de 4 funcionárias, né? 4 arquitetas. E aí eu tipo, o que está acontecendo ali? É que elas viram uma forma de melhorar tal processo, elas estão discutindo como fazer, e aí, enfim, cara, eu acho isso incrível.
Elas Isso é não, proatividade, isso é proatividade, elas não chegam pra pertencimento. gente, ó, eu vou pensar nisso, Eu não. posso fazer, eu posso pensar em algo diferente. Elas pensam, elas fazem e elas trazem pra gente na reunião de segunda-feira algo pronto, algo assim, olha, gente, a gente tá com um problema aqui, e pode ser feito assim, 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 a gente teve uma ideia, podemos implementar? Puta, cara, isso me deixa... Essa ideia do se ajudar e do se complementar, não que tudo seja perfeito, né? Mas nós já tivemos situações também que a gente trabalha em setores, vamos dizer assim, né? Criação e executivo. E como a gente tem o bullying saudável, né? Tem também as brincadeiras, então a criação cria, aí o executivo que tem que resolver, né? Então, assim, tem essa brincadeira um pouco, mas às vezes já teve momentos em que isso também não estava sendo que tão... a brincadeira estava passando do ponto de Isso, brincadeira. porque assim, né? alguém estava se sentindo atingido, no sentido, não tá sendo mais tão legal assim, ok. E aí a gente tem que perceber isso também para colocar todo mundo de volta em sintonia. Então, assim, sim, tem a criação, tem o executivo, mas os dois se complementam. Os dois precisam se ajudar, né? E a gente conseguiu uma vez também com uma reunião simples, falando assim, vamos colocar todo mundo junto, vamos todo mundo conversar sobre o que cada um tem dificuldade, né? No setor de executivo, no setor da criação, com maturidade, né? Com respeito, que isso nunca faltou, mas, Sim. né? E aí é legal que elas vão trazendo e elas mesmas, às vezes, sabem onde uma ou outra falha, onde uma ou outra pode melhorar, e vão colocando isso de uma forma. Daí, no final, a gente falou assim, tá, agora que vocês todas são companheiras de trabalho, né, independente dos setores, a gente colocou lá um quadro, então cada um coloca aqui um elogio para o setor diferente do seu, né? Então, quem é da criação tem muita criatividade, tem que ter um olhar para estética. Quem é do executivo, nossa, tem que ter muito foco, muita atenção. E nisso elas vão percebendo também, olha como o outro tem que ter coisas que às vezes eu não tenho. E vice-versa. E tá tudo bem. E que bom. Sim. Porque, né, eu não poderia estar lá fazendo aquele trabalho porque eu tenho outras qualidades. E isso foi fantástico. E é sobre isso que eu queria falar. Porque para você manter uma cultura, você precisa ter uma pessoa dentro da empresa, seja você mesma a liderança ou qualquer outra pessoa, que fique responsável por manter essa cultura. E manter essa cultura implica em criar processos de gestão que garantam que essa cultura ela permaneça. Então a Tainá ela faz isso dentro do escritório. Ela fica olhando, então por exemplo, ela percebeu esse conflito, ela foi lá, criou essa reunião que é esse que ela acabou de contar, onde ela estimulou todo mundo a fazer elogios para o outro, de elogios reais de verdade. E ao ponto de que a Tainá não precisou em nenhum momento chegar e falar, olha, você tá isso porque você não tem essa qualidade. Não, elas perceberam e aí a paz reina, né? Sim. Porque todo mundo entende que o trabalho em grupo ali é importante e que cada pessoa é fundamental para que aquilo saia com qualidade. Então, e eu acho isso fantástico. E isso é gestão de empresas, isso é gestão de pessoas, né? E porque é muito fácil uma pessoa falar assim, eu tenho gestão, eu tenho qualidade, eu tenho cultura. Mas quem é que está ali garantindo que aquilo tá sendo... que aquilo realmente está funcionando? Sim. Né? Quem está ali né, na comissão de frente, observando que tipo de conflito pode estar acontecendo, né? E a gente estimula muito, e a Tainá estimula muito. A Tainá é o canal principal, né, das meninas com a gente. Eu tento sempre ter essa percepção, igual eu falo assim, a sensibilidade em si, o emocional talvez não seja o meu, mas a percepção eu tento sempre entender por que às vezes a pessoa tá tendo aquela dificuldade ou está agindo daquela forma, né? E sentir realmente no clima ali, no que vai acontecendo. Porque muitas vezes do que a pessoa fala, a gente pergunta, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas às vezes você tá sentindo ela não vai falar, né? Às vezes. Às vezes sim, às vezes não, mas... e aí, aos pouquinhos, a gente vai tendo essa abertura, igual a gente tava brincando no começo, da sessão de terapia. Então, chega um momento que já não é mais um feedback, já não é mais uma reunião, já não... vamos conversar aqui, tipo, trocar umas ideias, tá acontecendo algumas coisas assim. E aí a gente vai, no diálogo mesmo do dia a dia, a gente vai percebendo certas coisas, vai tomando algumas atitudes direcionadas para que esse clima sempre se mantenha... favorável ao que a gente busca da cultura.
né? Porque é normal também, um dia ou outro alguém não tá muito legal, às vezes um vai conversar com o outro, e, né, aconteceu alguma coisa, fala, nossa, aquela pessoa hoje tá um pouco... Nossa, eu lembro uma vez que tinha uma pessoa que trabalhava dentro da empresa, que ela não estava muito legal e é muito meu e é nosso, eu acho que de todo mundo, isso, de ver uma pessoa que não está bem e conversar. Escuta, o que foi? O que está acontecendo? Tá precisando Posso de ajudar? ajuda? Posso te ajudar? Quer um abraço? Né? Isso é uma coisa também cultural da nossa Sim. empresa. E essa pessoa trabalhava, ela nem está mais lá, e acho que talvez por isso, né? Ela reclamou, assim, do tipo, meu, que saco, eu não consigo nem ficar triste sozinha, sempre tem que ter alguém perguntando se eu tô bem. Que saco, não quero ninguém falando comigo, né? Sim. E a gente coloca que ela tá errada? Não, mas talvez tá ela errada, não é para aquela cultura. Ela não está dentro da nossa cultura, e a nossa cultura não adianta Vai ser o acolher. A gente vai ser, porque é o nosso espírito, a nossa alma é essa, que é do acolher, que é o de olhar para o outro, entender, né, se preocupar com o outro e entender se será que precisa de alguma coisa. E a gente entende que o ser humano, ele é um todo, né, Thay? Sim. Ele não é só aquele profissional ali, sentado, que vai trabalhar de tal horário a tal horário, né? E, às vezes, os problemas que a gente traz de fora, pessoais, eles interferem muito, infinitamente mais do que qualquer problema de trabalho na nossa produtividade. Sim, as nossas motivações também, né? O que cada um é motivado. Então, conhecer a equipe ajuda muito nisso, né? Não é o eu, mas cada um tem uma motivação em si, né? Se é o trabalho em equipe, se é ser reconhecido, se é fazer um trabalho que ele considera sem erros, perfeito, né? Tem as pessoas que são mais perfeccionistas. E a gente tem que estar sempre atento a essas motivações também, para que essa cultura se mantenha firme, né? Uma pessoa desmotivada, ela vai contaminar, ela vai puxar para baixo. Toda a equipe para baixo. Então, e nunca é o nosso intuito, né? Que alguém esteja desmotivado. Então, por isso, os feedbacks constantes, as devolutivas, né? Quantas vezes, a Dê, eu lembro muito, muito quando fazia mais atendimento de cliente, né, Dê? Saía da reunião e já tipo, nossa, gente, foi um sucesso, parabéns, tal, o cliente amou. Ou também, ó, gente, tipo, o cliente... Ok, mas isso aqui não estava tão legal, a gente tem que melhorar. Percebi que na conversa que a forma que a gente está fazendo não está sendo eficiente. A gente tinha um quadrinho lá que às vezes alguém passava, acho que foi você até que colocou também. Vim da obra e vi que aconteceu X problema. Então, escreve ali, a gente passa essa informação e esse conhecimento quase que instantaneamente para não se perder, né, no caminho ali. Então, isso também é a cultura, a forma que a gente faz. A gente não precisa de uma reunião engessada e coloca todo mundo aqui, vamos apontar o erro de cada um. Até porque a gente entende que o erro, numa empresa que tem processo, e eu vou adiantar aqui, processo só é processo se ele está escrito. Se ele não está escrito, não é um processo. Não. Em uma empresa que tem processos, né, e a gente tem esses processos bem definidos, escritos e divulgados, né, um erro, ele não é tratado como um erro. Não. Né? E um erro, de aprender com isso, e o erro, ele não é de uma pessoa. Se uma pessoa errou, não é essa pessoa que errou. É o processo que está mal desenhado e precisa ser reformulado. Sim. Né? Hoje mesmo, antes de entrar aqui, a gente estava conversando sobre uma falha, um erro que aconteceu num projeto, e aí a gente estava justamente falando isso, tá? Mas qual foi o erro? Quem errou? Não, a palavra não é quem errou, né? Mas é saber isso qual é o momento que errou, houve uma falha. Para eu entender, né, qual o momento que houve a falha e o que eu preciso implementar no meu processo para que isso não aconteça novamente. Não é a pessoa. E pessoas estão passíveis a erro o tempo inteiro. Somos humanos, não somos Deus. Né? Eu erro, você erra, todo mundo erra. Mas o que é que eu vou fazer para que esse erro não aconteça de novo? Nunca, em hipótese alguma, punir alguém porque errou. Né? Porque isso é coisa de liderança ruim. Né? Eu falo assim, quando uma empresa não tem uma liderança eficiente, ela julga pessoas e ela terceiriza a culpa e ela se vitimiza, ela não é líder, ela é o chefe. Empresa, da liderança o tal do assumir a bucha mesmo, né? Não, quem errou? O escritório errou. Por quê? Porque não tem o processo bem definido, porque não tem... E aí, assim, que tipo de processo eu vou implementar para que isso não aconteça? E eu, por exemplo, nesse projeto de hoje que a gente está falando, eu sou a líder desse projeto. Eu que atendo a cliente e tal. Então, é natural que, como líder, eu puxe a responsabilidade para mim.
Então, A cliente vai querer uma o explicação. primeiro ponto é, eu vou descobrir quem errou, não para saber quem, mas para saber qual é o momento que o erro aconteceu Uhum. e qual é o processo novo que eu vou implementar para que ele não aconteça de novo. E eu vou puxar a bucha para mim, no sentido assim, olha, eu falhei, Uhum. porque não tinha um processo Bem definido. bem definido para que esse erro não acontecesse. Então, como liderança, eu vou criar esse processo, a gente vai implementar, vai comunicar a equipe. Então, assim, que momento alguém da equipe sabia, mas em qual momento, então, que isso não foi compartilhado? Então, Sim. tem um erro de processo. E aí, eu vou resolver, e para o cliente, cliente, desculpa, eu errei, se tiver custo, eu vou bancar, vou assumir responsabilidade. E eu falo assim, que Mas muitas como vezes... escritório, né, Como Dê? escritório, não eu, Denise, né? Sim. Mas como liderança, quando eu falo liderança, todos, né? E aí que tá. E eu acho que isso é o que mais me encanta no Arquitetura Cube, é o que me faz gostar de trabalhar lá, que é essa coisa do É sempre eu. o coletivo, Quando né? entra eu já me desmotivo. Uhum. Entende? Porque quando eu falo eu tô falando liderança, eu não tô falando Arquitetura Cube, eu não tô falando eu, Denise e Sim. CPF. E isso é muito legal, porque daí um apoia o outro, e nesse lugar onde a gente se apoia, a gente se sente livre e a gente se sente com autonomia. Uhum. Pra gente sugerir, pra gente mudar, pra gente melhorar Sim. e pra gente crescer. Porque não tem coisa mais bonita do que ver uma pessoa crescendo e Uhum. desenvolvendo, não é? Sim. E é legal também a parte, a gente como empresa, das estratégias, né? Tem uma outra citação que diz que a cultura come a estratégia no café da manhã. Porque, né, quem está assistindo como empresa pode estar sempre buscando qual estratégia eu vou usar, qual é o plano, qual é... O Guga brinca às vezes, né? O processo, o planejamento é bom, né? Mas o planejamento foi feito para dar errado, porque a gente tem que estar... Planejamento, a gente cria uma hipótese, né? Isso, de De que algo, no cenário ideal e vai nesse ser cenário a seguido gente se daquela planeja. forma. Isso. Mas se a gente também fica muito no foco da estratégia, né, do planejamento, e ele está se sobrepondo àquela cultura, a gente não vai ter uma adesão dos colaboradores para executar. Então, vamos dizer assim, que a gente tem essa cultura baseada em pessoas, e do nada a gente chega lá com uma estratégia que é para a gente arrecadar milhões de reais com, sei lá. As pessoas vão se engajar da mesma forma do que se a gente estivesse colocando, gente, vamos pensar aqui na nossa saúde, no bem-estar, vamos fazer alguma coisa legal, vamos, né, pra gente é muito forte essa questão, às vezes, também do ajudar o outro externamente, né? Sim. Vamos fazer alguma coisa voltada pra filantropia, ou... A gente já fez isso algumas Sim. vezes, né? Na correria do dia a dia acaba sendo mais complicado. Mas então, assim, a cultura, ela tem que ser mais forte do que tudo, porque tudo vai vir dela. Né? A estratégia vai ter que estar associada a ela. Se é uma estratégia que os colaboradores estão falando, nossa, mas isso daqui não tem nada a ver com o que a gente faz, com o nosso perfil, por que agora a gente vai agir assim? Então, algo não está muito bem definido, né? Ali. E por isso que é importante a gente ter missão e visão da empresa escritas e os valores muito bem definidos e escritos, né? Uhum. Todo mundo que entra no escritório, a Tainá já fornece para essa pessoa o manual da qualidade, Código de ética. o código de ética. Essa pessoa, o primeiro trabalho ler. do arquiteto dentro do escritório não é projetar, Não, é uma leitura. é estudar. Isso. Então, ela vai estudar, e é essa pergunta que eu ia te fazer, né? Como manter a cultura viva num ambiente de crescimento e mudança? Por exemplo, a gente acabou de contratar aí 5 pessoas, sei lá, né? De uma vez, Sim. entrou a galera nova. Então, como manter a cultura diante desse crescimento? É um desafio no início, porque, como a gente comentou, a pessoa está chegando, mas ao mesmo tempo, se a gente já fez aquela análise assertiva do perfil, né, a contratação, a gente já sabe que tem uma tendência dessa pessoa estar adaptada ali com facilidade. Mas essa comunicação aberta, continuar mantendo essas crenças, esses hábitos que a gente tem, né, bem definidos. Então, o colaborador já vai participando daquilo ali e já vai sentindo como que tudo funciona. Então, a gente tem que estar sempre reafirmando, a gente não pode também esquecer. Então, algumas coisas realmente elas passam, elas mudam, né? Talvez a forma como a gente faz, mas constantemente tem que estar ali mantendo, principalmente, os valores bem definidos e esses hábitos e as crenças que formam a cultura. Né? Então, isso eu acho que é o mais importante. A gente não deixar o que é essencial se perder no caminho, né? E no a dia primeira dia. coisa é a pessoa tomar o conhecimento estudando o nosso manual, né? Foi feito ali já tem um tempinho, né, Dê? Já.
Mas, e às vezes a gente acha, né? Ai, mas eu vou dar um código de ética para a pessoa ler. Ela sabe, né? As regras, vamos dizer assim, da sociedade. Mas a gente, vamos dizer assim, é um nicho da sociedade em que vão ter coisas mais específicas. E isso é legal para ela já ir sabendo como que a gente se comporta, que tipos de comportamentos são tolerados ou não. Como que esses trabalhos são desenvolvidos, se a qualidade é importante ou se o importante é fazer rápido e entregar rápido, né? Então, o manual da qualidade e o código de ética é fundamental, é a primeira tarefinha mesmo. Quando qualquer escritório, né, teria ótimo. Que ter, né, como regra, né? E nesse manual está a visão, a missão da empresa, os valores. E quando a gente fala assim, isso é o básico, mas o Google fala só é básico para quem já faz. Quem não faz não é básico. Inclusive, na última imersão que a gente teve agora em abril, né, com os arquitetos, tinham 65 profissionais. E quando eu perguntei quem aqui tem missão e visão da empresa escrito e os valores definidos por escrito, eu acho que 3 levantaram as mãos. Nossa. Entende? Então, não é algo... Como que a pessoa vai ter uma cultura organizacional se ela não sabe no que ela tá... Ela não sabe quem ela é, para onde ela vai, o que ela quer e de que forma ela vai conseguir isso e quais são os valores que vão levar ela a conseguir isso. Isso é o essencial para qualquer pessoa da empresa entender, né? E aí a gente vai entrar nesse assunto, por último, a gente finalizando aqui, a gente conquistou, e eu dou os méritos a Tainá, né? A nossa, mas ela encabeçou esse projeto. E sim, o resultado dele depende de todo mundo da equipe, né? Que é o GPTW, que é, né, um selo de qualidade, melhores empresas para se trabalhar no ramo de arquitetura. Exato. Exige uma pontuação, né? Exige um todo processo em que todo mundo da empresa tem que participar. Isso também é avaliado, né? É uma pesquisa, para quem não conhece, né? Quer saber um pouquinho? É sigilosa para nós como liderança, então as respostas, a gente não sabe quem respondeu o quê, vem no final uma análise geral, e aí pontos que a gente pode observar também, o que a gente pode melhorar, qual que é a percepção que os colaboradores têm como empresa, como líderes. Então foi bem legal fazer também, a gente fez, ainda tinha acho que metade dos colaboradores. Que tem hoje, porque em muito pouco tempo o escritório cresceu, né? Duplicou de tamanho. E o selo a gente tirou em 2024. Então, assim, foi uma pesquisa em que todos têm que participar, tem que ter uma assiduidade, né? As respostas ali confidenciais, mas é tudo analisado para eles verificarem realmente se é um great place to work, né? E foi bem bacana, assim, algumas coisas que a gente pode analisar também, que às vezes a gente acha que está super num caminho e talvez algo que a gente está priorizando não é o que para o colaborador está sendo mais relevante. Né? Isso pra gente tá sempre olhando. Então, recomendo também. Você sabe que isso aí teve uma das coisas que veio no apontamento pra gente disso. Porque, assim, a gente conquistou o selo, foi muito legal, foi emocionante e tal. Mas sempre vem lá pontos a melhorar, e a gente gosta disso. E esse que é o detalhe. Esse cultura, o fundamento de fazer. A nossa cultura é melhorar. A gente não odeia lá no escritório, eu sou Gabriela, estático. Eu sou sempre assim, nasci assim, vou continuar assim. A gente não é estático, né? A gente tá em constante movimento, e a vida é movimento. E aí veio algumas coisas chegam, nunca a gente sabe quem, como, nada, mas é como uma sugestão de melhoria, né? E a gente fez por 2 anos confraternização, a gente levava toda a nossa equipe para um resort, all inclusive. Sim. Então a gente teve um no Termas de Jurema e teve outro no Wish, em Foz do Iguaçu, onde vai toda a equipe viajar. E veio como uma devolutiva de que isso não era tão importante. Que eles preferiam outras coisas, eles preferiam viagens técnicas, outras coisas do que ir para um resort all inclusive fazer uma confraternização. E aí, baseado nisso, a gente mudou o formato. Então, a gente deixou de fazer esse tipo de viagem e começou a colocar viagens técnicas. Então, equipe e direcionadas. A equipe de criação vai para um foco de criação. Equipe de executivo vai para o foco de executivo. Exato. Então, são bem detalhes que a gente vai pescando, né?
para poder fazer essas adaptações, né? O que está sendo relevante de verdade, né? O que está realmente fazendo a diferença para a equipe. E foi bem legal. E a gente vai mudando, e é isso, a cultura é a mesma. O que a gente pode fazer para crescimento, o que a gente pode fazer para clima de trabalho saudável, mas essas coisas vão mudando, né? Hoje é uma viagem a lazer, amanhã é uma viagem profissional. E talvez nunca a gente vai também agradar 100% todo mundo. Mas é importante a liderança ter esse olhar de, será que a gente não testa? Então a gente não pode mudar? Talvez não está sendo mesmo a melhor estratégia, né? E isso foi muito legal. Mas o selo foi bem legal de fazer. Até tem um prazo para responder a pesquisa, então a gente mandava lá recadinho, ela falava, já respondi, eu já terminei. Sabe, assim, foi bem gostoso, até acho que foi leve. E é legal porque elas, todos os colaboradores da empresa respondem em sigilo. Não existe nenhum tipo de pressão, nenhum tipo de... É simples assim, olha, existe uma pesquisa, respondam. A gente segue todo o padrão, seguiu todo o padrão do GPTW, então não é coisa que a gente vai fazendo na nossa mente. Tem um arquivo lá, envie esse arquivo para os colaboradores de tal forma, num prazo X, então nada é ditado por nós, né? Por quem for fazer da parte da liderança. Só dando um passo atrás, antes ainda teve uma reunião de conscientização, de explicação, o que estaria sendo feito. Não simplesmente chegou, olha, vamos implantar o selo. Já teve a gente apresentou uma apresentação, eu ia falar um treinamento, não, mas foi uma apresentação, então a pessoa poderia, isso aqui não faz diferença para mim, eu vou responder tudo negativo para prejudicar a empresa. Se o colaborador quisesse não responder, ele tinha o direito de não responder. Exatamente, mas eu acho que esse passo atrás, deixa eu esclarecer para minha equipe o que nós estamos fazendo. E aí ele decide se ele quer participar ou não. Qual a importância dele responder com honestidade aquele formulário. Porque se ele responder mentindo, também não é bom para nós. Exatamente. A gente precisa de verdade. Porque é só com a verdade que a gente melhora. Dá pra gente perceber, né? Mesmo que não a verdade ruim, né? Mas a gente percebia a verdade nos elogios e às vezes a verdade também não é. Isso daqui, essa viagem talvez não foi tão significativa, não foi tão legal. Sim. Ok, aprendemos. É isso. Que legal, Thay. Eu adorei. Eu espero que tenha esclarecido para muita gente. Eu acho que esclareceu para muita gente, né, esse assunto. A gente já falou muitas vezes de cultura aqui, mas não dessa forma direta, mostrando exemplo, mostrando como né? E é uma dúvida que todo mundo, como a gente dá a imersão, a gente tem um escritório na prática, então todo mundo pergunta, como que é isso? Como vocês fazem aquilo, né? E aí a gente decidiu trazer aqui para o podcast mais pessoas dentro do nosso próprio escritório, para trazer um pouco. Legal, fica mais autêntico. É isso. A gente quer te agradecer, tem uma lembrancinha para você. Obrigada. Que é o nosso lema, que você sabe muito bem, que acender a vela do outro não apaga a sua, não apaga a nossa. Obrigada. É um oferecimento da Itachi Ar-Condicionados, nosso patrocinador. Obrigada por você estar aqui, por compartilhar com a gente. Obrigada todo dia pela sua companhia, pela sua presença. Adoro. Você é maravilhosa, eu adoro. A Tainá senta do meu ladinho, gente. Cadeira com cadeira, assim, ó. É que você não fica tanto lá, às vezes. Eu não fico tanto. Quando a gente fica viajando, tô papo. gravando. E, enfim, mas é muito bom ter você lá com a gente. Obrigada também. E é isso, né, Thaís? Mais uma vez, Itachi Ar-Condicionados, muito obrigada. É muito importante tê-los com a gente. Vocês são uma empresa que a gente admira muito, que a gente, não é só por estarem no patrocínio aqui com a gente, mas a gente visitou a fábrica da Itachi, a gente sabe que realmente tudo que eles fazem tem muita qualidade e não cultura. É à toa. E cultura. A Itachi tem uma cultura muito forte. Tem muito um episódio com o João Daniel da Itachi e falamos sobre cultura, meio que indiretamente, né? Fala bastante. É até um episódio incrível, eu recomendo que assistam. O João Daniel pode pesquisar aqui no nosso canal do Fora do Cubo, que ele é o gerente comercial da Itachi no Brasil. E foi muito legal a entrevista com ele. E também obrigada ao Arquitesc, nosso patrocinador também. Né, Thaís? Plataforma para gerenciar e organizar seus projetos, equipe, orçamentos, tudo mais. E se você gostou desse episódio, se teve algum insight... E se não gostou também, como diria o Guga? Se não gostou também... Curte aqui, eu mando um negativo. Isso, é importante interagir com o algoritmo. Gente, deixa um comentário aqui pra gente. Comenta aqui no comentário do YouTube, tá? Qual é a parte que você mais gostou? Né? Qual foi a frase que
alugou um triplex na sua cabeça. Se ficou alguma dúvida também Pode sobre a mandar cultura. pergunta, enfim, comenta aqui pra gente, interage com a gente adora conversar, adora pessoas, né, Thaís? E é isso, siga a gente nas redes sociais, nós vamos deixar os arrobas aqui embaixo desse vídeo. E até uma próxima quarta-feira, venha o episódio novo ao ar toda quarta às 16 horas. Até lá!